Eu trouxe aqui uma cábula. Antes de mais, eu vou-vos pedir desculpa porque, como já perceberam, a minha voz, não que eu tenha uma justificação lógica para isso, mas está estranha. Bem, antes de mais, obrigado a todos por estarem aqui, obrigado por nos terem convidado para participar neste fórum. Na verdade, eu fui eleito Presidente da Associação Empresarial de Minho há muito pouco tempo, portanto, perdoem-me desde já o meu processo de treino de estar neste tipo de intervenções. De qualquer forma, sucintamente, a Associação Empresarial de Minho é uma associação empresarial. E só para vos dar aqui um enquadramento de porque é que nós existimos, porque é que nós achamos que fez sentido existir, e isso vai relacionar com o tema que nos trouxe aqui. Há 3 anos atrás, eu e o Ricardo Costa, atualmente o ex-presidente da Associação Empresarial de Minho, conhecido por estar muito relacionado com os termos da felicidade no emprego e etc., pensamos em fundar uma associação empresarial. E a primeira pergunta que se nos ocorreu foi aquela óbvia: porque é que haveríamos de o fazer num panorama onde existem 900 associações empresariais em Portugal? Portanto, pensamos, se nós conseguimos responder a esta pergunta, então sim, faz sentido fundar a AEMINHO. Nós conseguimos responder a esta pergunta indo de encontro ao desafio que nos acabou de ser lançado e que eu desde já aceito de bom grado, que foi de facto trilharmos caminhos novos e diferentes num panorama empresarial que está em mudança. Eu tenho ali uma cábula, no fim eu posso-vos dar os números da Associação Empresarial de Minho, que eu ainda não sei de cor, mas honestamente acho que não é bem isso que vocês esperam que nós possamos aportar aqui. Aquilo que eu vos posso aportar é a nossa experiência de nos relacionarmos com os empresários, de os ouvirmos, de pensarmos, de refletirmos juntos e de tentarmos perceber, de facto, que caminhos nós podemos trilhar para chegar a um fim mais próspero neste equilíbrio entre a humanização da tecnologia, a inteligência artificial e a tecnologia em si. Aliás, nós na sexta-feira temos o nosso aniversário, que, como disse bem, tem sempre o estado da arte. O estado da arte este ano é dedicado precisamente à inteligência artificial e à humanização da tecnologia. Começando pelas empresas. O panorama empresarial português, e o Minhoto não é exceção, é constituído essencialmente por pequenas e médias empresas. E isto tem, desde logo, eu não lhe vou chamar um problema, mas tem uma circunstância de escala. Nós temos um tecido empresarial fragmentado. No fundo é isso. Uma das missões da Associação Empresarial de Minho é estimular o crescimento empresarial. E isto parece um dogma e um chavão muito bonito e muito fancy, e de facto parece um bocado abstrato de como é que nós um dia podemos chegar a esse fim. Como é óbvio, eu confesso que nós não temos ali uns cofres cheios de milhões para injetar nas empresas. Não é esse o caminho. Nós, de facto, queremos mudar a perspectiva que os empresários têm de si próprios, das suas empresas e do potencial que as empresas podem ter nos mercados, acima de tudo internacionais. Nós somos um país espetacular, incrível, com uma situação geopolítica fantástica, mas de 11 milhões de habitantes e do nosso tamanho, e não vamos ser maiores. O que significa que nós, para sermos competitivos, temos que olhar para fora. Aliás, é essa a nossa veia desde o início, desde que nos metemos na primeira caravela e fomos descobrir o mundo. Na verdade, é esse o nosso propósito, e a dinâmica das nossas empresas não está desfasada deste contexto, deste fundamento e desta realidade. Por isso é que, na Associação Empresarial de Minho, 70% daquilo que são os nossos associados são tendencialmente exportadores. E o que é que isto tem a ver com a inteligência artificial? Parece não ter nada, mas eu prometo-vos que no fim vai ter. E com a humanização da tecnologia. Essas pequenas e médias empresas, quando lidam com fenómenos como a inteligência artificial ou a questão da análise de dados, ou da ciência dos dados, teriam à partida um impedimento óbvio: recursos. Como é evidente, nós termos numa empresa pequena pessoas a analisar dados parece, à partida, um contrassenso. Aquilo que nós defendemos é que não. Hoje em dia nós vivemos no mundo do conhecimento. Se eu vos perguntar aqui o que é que vocês acham, se eu vos perguntar se vocês acham que Portugal tem mais futuro
a ser um país a produzir imensas, ter uma linha de produção brutal em quantidade, em escala, de qualquer produto que vocês escolham, ou se por outro lado, aquilo que Portugal, tendo em conta a sua circunstância, tem a aportar naquilo que é o conhecimento, eu diria que todos nós apostaríamos no conhecimento. Por todas as razões possíveis e imaginárias, mas por uma em particular, escala. 11 milhões não são 110 milhões e, portanto, nós temos que apostar em vetores estratégicos que possam diferenciar-nos nos mercados internacionais. E não vai ser em enormes unidades de produção a competir com mercados onde todas as condições de produção são muito mais competitivas, seja pela via do custo do trabalho, seja pela via do custo da operação, nós não teremos, não é por aí que nós iremos ser absolutamente diferentes. O nosso core está no valor, está naquilo que nós de facto podemos aportar em conhecimento, em geração de conhecimento e em valor para os mercados, para a economia, para os produtos, para os serviços, e podia estar aqui a dissecar essa lista. E o valor está assente, e o conhecimento está assente desde logo na história. Eu costumo usar uma frase muito minha, que é completamente vulgar, não tem nada de interessante, mas que é que a história se lê do fim para o princípio. Porque nós, de facto, nós assentamos as nossas decisões no futuro, e as decisões de futuro, sejam elas quais forem, eu não sou uma pessoa de engenharia de sistemas, de dados ou de programação, sou um gestor. Eu tomo as minhas decisões com base no meu passado, com o conhecimento dos dados que eu tenho, daquilo que eu fui, eu, empresa, eu, entidade, e com os dados que eu tenho da análise daquilo que eu posso vir a ser. É com estas variáveis que eu jogo o jogo, passa a redundância, da decisão no dia-a-dia das minhas empresas. A ciência de dados, tudo o que está relacionado com o conhecimento, seja ele conhecimento de geração de valor ou conhecimento de reprodução daquilo que foi o valor produzido no passado, está diretamente ligada àquilo que deve ser, ou que nós entendemos que deve ser, com humildade, sem arrogância, os fatores de decisão dos gestores do século XXI. E os nossos associados perguntaram-me, diziam-me na nota que nos enviaram, como é que as empresas estão preparadas ou não para isto. As empresas não estão preparadas, nem vão estar. E eu vou explicar porquê. Porque isto é um processo. E os processos não são fenómenos estáticos, são dinâmicos. A evolução da tecnologia, eu não sou daquelas pessoas que diz que a tecnologia evolui à frente dos humanos. Eu sou assim, nisso um bocado conservador e digo que a tecnologia existe por causa dos humanos, portanto, nós é que evoluímos à frente da tecnologia porque nós é que a criamos. Em última análise, depois há a geração da inteligência artificial que cria algoritmos que, com base em dados, conseguem interpretar e criar novos resultados ou novas interpretações dos dados que foram estudados antes. Mas, na origem, nós estamos sempre humanamente ligados a esse processo, nem que seja por via indireta ou empírica. As empresas não estão preparadas, mas isso não é um problema. Porque o conceito de estar preparado é um conceito meramente, não é um conceito estático, é também um conceito dinâmico. O conceito de estar preparado, eu poluía de outra forma. Como é que as empresas estão preparadas para nunca estarem preparadas para aquilo que vão ser as transformações que elas vão sofrer e que vão ter que se adaptar rapidamente ao longo do tempo, nos processos produtivos, nos processos de decisão, de recrutamento, de contratação, enfim, toda essa chatice que está à volta da gestão das empresas. Como é que elas se vão preparar ou como é que elas vão estar preparadas para isto? Eu diria que está tudo assente no conhecimento. Está tudo assente na nossa capacidade regenerativa. Está tudo assente na capacidade que nós temos como humanos para absorver aquilo que nós, também humanos, criamos para, no fim do dia, esperamos nós nos facilitar a vida. Isto leva-nos ao segundo ponto, que é a inteligência artificial. Eu já tive imensas, eu vou dizer discussões, mas amigáveis, como é evidente, com imensos associados da Aiminho, fora da Aiminho,
ministros, enfim, com muita gente. E eu também não sou daqueles que acham que a inteligência artificial vai ser necessariamente um grande problema que vai substituir humanos por máquinas. Primeiro porque eu não gosto de filmes de ficção científica, confesso, não é a minha, não é a minha preferência. Mas depois disso, porque nós... Peço desculpa. O ser humano, por natureza, tem uma resistência grande à mudança. É a nossa natureza, nós gostamos, todos, de qualquer país, de qualquer sítio, isto não é uma questão cultural de Portugal. Há uns que têm menos, há outros que têm mais, mas nós humanos gostamos da previsibilidade. Nós gostamos de saber que a ação A desencadeia a reação B, porque é isso que nos dá conforto e segurança, em abstrato. E, portanto, quando vem uma mudança que nos diz, atenção, que aquilo que tu fazes hoje, amanhã vai ser feito por uma máquina, a primeira coisa que nós pensamos é, vou ficar desempregado. Na verdade, aquilo que nós temos que mudar e aquilo que nós temos que enraizar nas empresas portuguesas, nas empresas do Minho, nos trabalhadores em geral, e também já lá vamos, é a oportunidade que isso representa. Nós trabalhamos hoje, todos, e fala-se muito de 4 dias de trabalho, de redução das horas de trabalho, maior qualidade de vida. Eu não vou fazer aquela pergunta que eu faço sempre, que é se eu deixo para o Ricardo Costa, que é o que é a felicidade. Se alguém me conseguir definir exatamente isso, seria ótimo. E como é que a empresa pode tornar realmente, na essência, no conjunto, uma pessoa feliz quando é só uma parte da sua vida. Eu vou falar de outra coisa, vou falar daquilo que nós podemos contribuir. A inteligência artificial, a tecnologia, tal como foi ao longo da história da humanidade, tende a criar melhores condições de vida, de trabalho, de qualidade de vida. Isto é tendência. Depois há exceções, como em tudo na vida, não há regra sem exceção. Mas isto é a tendência. Nós provavelmente no futuro não vamos ter profissões que hoje existem e de facto os profissionais dessas profissões provavelmente não poderão desempenhar as mesmas funções. Mas nós não podemos olhar para isto como num espaço temporal da nossa vida útil. Porque é curto. É óbvio que a transformação tecnológica, a introdução da inteligência artificial, a substituição das funções das pessoas, não vai ocorrer de uma forma tão ligeira que seja impossível, que não impacte determinadas camadas, determinadas profissões, determinadas pessoas. Mas nós temos que olhar isto para o futuro. E no futuro, provavelmente, nós vamos ter uma redefinição, uma reorganização do mercado laboral. Com o desaparecimento de umas tarefas e de umas profissões, mas com o aparecimento de outras. E se calhar outras mais assentes naquilo que pode dar qualidade de vida ao trabalhador e menos assentes naquilo que tira qualidade de vida ao trabalhador. Ou seja, se calhar nós vamos poder conseguir trabalhar 4 dias por semana, quando uma coisa que se fala muito pouco em Portugal, vocês sabem que nós estamos na cauda da produtividade da Europa. E nós temos que urgentemente pensar como é que a nossa qualidade de vida está diretamente relacionada com isso. Está diretamente com a capacidade que nós temos de produzir mais em menos tempo. Ou seja, a inteligência artificial é uma oportunidade. É a oportunidade de nós termos processos, dinâmicas de trabalho maiores, melhores, mais estruturadas, que nos permitem produzir mais em menos tempo. E é isso que nós, como humanos do século XXI, e a seguir a nós, mais incidência vai ter, no fim do dia procuramos. Procuramos criar condições para termos uma qualidade de vida melhor, para conseguirmos ter 4 dias de trabalho por semana, para conseguirmos ter mais tempo para ir ao ginásio, ao pádel, ou não fazer nada e ficar só a olhar para o rio e para o mar. Enfim, nós procuramos humanizar a tecnologia. Nós procuramos dar uma dimensão humana, uma interferência humana, ou uma interferência direta da tecnologia na humanidade. Esta transformação não é linear, não vai acontecer de um dia para o outro, volto a dizer, e seguramente não vai, e seguramente vai ter processos de transição que vão ser eventualmente dolorosos, como todas as transições e as revoluções industriais da vida foram. Mas se nós olharmos para trás hoje, eu diria que nenhum de nós quereria voltar atrás nesse tempo. Isto faz parte da dinâmica de transformação.
as nossas empresas estão também num processo de transformação. Nós estamos num processo de transformação de gestão, de gerência, de geração de CEOs, de administradores, de CTOs e todos os X possíveis e imaginários que uma empresa pode ter. E os head-off também. E, portanto, nós estamos, no fundo, num processo de transformação tão grande e tão rápido que a dificuldade maior é precisamente ter a capacidade de acompanhar o processo. E é por isso que, como eu disse no início, nós não estaremos preparados para a mudança. Nós temos que estar preparados para o processo de transição e para o processo que essa mudança nos vai trazer. A inteligência artificial, eu digo, e volto a dizer e digo a todos os empresários, é uma grande oportunidade, na minha opinião, para os trabalhadores. Desde logo. Como é óbvio, para os empresários no fim. Nós não fazemos essa distinção na EMIN. Nós não distinguimos empresários de trabalhadores porque os empresários do século XXI são os primeiros trabalhadores das empresas. Se vocês pensarem que nós somos constituídos por pequenas e médias empresas, eu dir-vos-ia qual é o número de empresas em Portugal ou no Minho em que o empresário não é um ativo do processo de produtivo da empresa. Quantas são? Meia dúzia. Em quase todas elas, o empresário é um ativo produtivo. E, portanto, essa distinção old-fashioned dos trabalhadores de um lado e os empresários maus, feios, do outro lado, nós queremos acreditar que já passou a história. E, portanto, nós acreditamos que essa humanização da tecnologia vai fazer com que a ciência de dados passe a ter um papel tão importante ou mais importante. Eu acredito que eu não sei que nome é que isto vai ter, não consigo fazer essa análise agora, mas eu acredito que no futuro, eu acredito que no futuro nós pagamos imenso dinheiro nas empresas aos CFOs, porque eles é que tratam do dinheiro, não é? Pagamos imenso dinheiro nas empresas, não estou a dizer que é injusto, mas estou a fazer análise de custos. Pagamos imenso dinheiro aos chefes de unidades produtivas, das unidades que produzem mais e que têm um impacto direto no nosso produto final. Eu acredito que no futuro a ciência de dados vai estar a este nível. Porque nós vamos perceber que à medida que formos introduzindo tecnologia, inteligência artificial e outras ferramentas, nós vamos precisar dos dados numa perspectiva, num rigor e num detalhe muito maior do que alguma vez precisamos. E por isso é que é pertinente falar das duas coisas ao mesmo tempo. Era isto que eu tinha para vos dizer. Mais uma vez peço desculpa pela minha voz e obrigado.